Muito bem. Então nós vivemos hoje na fase em que a sexta cabeça da besta está governando. Sim. Uhum. Da jogada, muito bem. Muito bem. Claro, a sexta cabeça é um sistema político democrático, republicano, é um sistema ideológico pós-moderno. Então você pode acatar qualquer teoria, desde o materialismo histórico marxista até o espiritismo ou teorias esotéricas, New Age, formas da pregação da nova era. Ou seja, existem muitas ideologias enquanto a sexta cabeça está operando, porque não é um sistema autoritário. Então ela não impõe uma ideologia única, como as outras fizeram. Então a tendência é predominar no mundo um conceito de que não existe verdade. E me deixa muito triste quando eu escuto alguns adventistas falarem isso. A sua verdade é uma, a minha verdade é outra, né? Como se existissem verdades relativas. Não existe isso, segundo a perspectiva bíblica. A verdade é uma só. Nossas interpretações sobre ela que são relativas, mas a verdade é única e monolítica. Mas para eles isso é uma forma absolutista. Você não pode desrespeitar o pensamento das pessoas. Sempre existiram muitas verdades. Isso evidentemente é uma forma de atuação ideológica da sexta cabeça. Ok? Irmãos, agora cabe a nós descobrir quem é a sétima cabeça. A sétima. Eu vou dar uma dica para vocês. Na linguagem profética, cada cabeça da besta já tinha sido representada por uma besta à parte, por um símbolo distinto. Por exemplo, a primeira cabeça quem é? Babilônia. Babilônia já tinha sido representada por um animal à parte. O quê? O leão alado, do capítulo 7. A Medopérsia já tinha sido representada por uma besta, por um símbolo distinto. O urso assimétrico, do capítulo 7 de Daniel. A Grécia helenística já tinha sido representada pelo leopardo com 4 cabeças e 4 asas de águia sobre as costas. Roma, pelo monstro indescritível com 10 chifres na cabeça. O papado, pela figura do chifre pequeno, no capítulo 7 e no capítulo 8 do livro de Daniel. França revolucionária, pela besta que está subindo do abismo para matar as 2 testemunhas. Isso quer dizer que cada cabeça da besta que João viu já tinha sido representada em um outro momento da revelação por um símbolo autônomo, distinto, separado dos outros. Se nós seguirmos essa lógica, nós deveríamos chegar à conclusão consistente de que a sétima cabeça também já tinha sido representada em um outro momento da revelação por uma besta sozinha, à parte. Qual é a última besta que aparece na revelação do Apocalipse sozinha? Só falta uma. A besta que se levanta da terra, que nós vamos colocar como sendo a sétima cabeça aqui. Quem é então? Estados Unidos da América. Nessa sequência nós temos Babilônia, Medopérsia, Grécia helenística, Roma pagã imperial, Roma papal que recebeu a ferida de morte, e agora nós temos França revolucionária e as repúblicas democráticas do Ocidente que lhe seguem a ideologia, e Estados Unidos da América como a última cabeça, o último sistema que se tornará autoritário, e mediante este último o papado reviverá. Pegaram a sequência? Eu vou demonstrá-la agora com base em Apocalipse 17. Vamos para o capítulo 17 do livro. Eu tenho algumas coisas sobre isso que eu posso enviar para vocês depois. Posso enviar depois pelo Face ou pelo e-mail. O capítulo 17, irmãos, tem sido considerado pelos especialistas como uma cruz teológica. O que quer dizer isso? Uma cruz que os teólogos têm que carregar, porque é considerado o capítulo mais enigmático do livro do Apocalipse. Capítulo 17. Tem algumas expressões que são verdadeiros enigmas, quebra-cabeça proféticos, que nós precisamos decifrar nesta manhã.
Às vezes eu fico pensando, na primeira vez que eu estou nessa igreja aqui com vocês, e trago logo um tema como este, mas nós percebemos que os irmãos gostam tanto de estudar a Bíblia e as profecias, que nós não vamos alisar ninguém aqui, né? E vamos trabalhar com temas mais profundos mesmo. Eu não subestimo o meu público, não. Eu tenho certeza que o pessoal está aí assimilando as informações que estão sendo passadas. Então vou me aprofundar mais ainda no capítulo 17 agora. Então fiquem atentos, porque agora vocês vão ver uma linguagem difícil de entender, viu? Aqui na Bíblia. Só para vocês terem ideia, leiam comigo aí o verso 8. E a besta que viste era e já não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Pronto, só uma pausa até aqui. A besta que viste era e já não é, e virá. Agora vejam aí o verso 9 e 10. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria: as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. E a besta que era e já não é, também é ela o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. É uma cruz, né? Irmãos, eu fico admirado com João, viu? João viu todas essas cenas aqui. Isso aqui foi o que ele conseguiu colocar por escrito, daquilo que ele estava vendo, né? Com a sua técnica literária, sob inspiração divina. E muitas informações estão sendo transmitidas aqui. Vamos começar então a análise desse capítulo, a partir do verso 1. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. O anjo convida João para ser transportado em espírito, em visão, para um local específico, o deserto, para que ele possa presenciar o julgamento de Deus sobre a meretriz apocalíptica, sobre a mulher com quem se prostituíram os reis da terra. É um símbolo para o sistema falso de religião, ok? E agora o anjo convida João para contemplar o julgamento da meretriz. Veja o que acontece. Verso 2: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. O anjo convida João para ver o julgamento da mulher, o julgamento sobre a meretriz. Mas quando João é transportado em visão para o futuro, lá no deserto ele vê não somente a mulher, ele vê uma mulher montada sobre o quê? Sobre uma besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Sim, na figura só. Perceba que agora João vê a mulher, que representa o sistema religioso, e vê também a besta, que representa o sistema político. Não é isso? No capítulo 13, ele não viu essa separação. No capítulo 13, João não vê a mulher, símbolo do sistema religioso, e a besta, símbolo do sistema político. Ele só vê a besta no capítulo 13. Por quê? Por que isso? Será que a mulher não estava atuando no capítulo 13? Estava. Mas ela formava um único símbolo com a própria besta, porque a mulher, que é símbolo da religião, estava unida ao poder estatal da besta. Não havia separação entre igreja e Estado. No capítulo 13, ele contempla apenas o monstro multicéfalo, a besta com várias cabeças e os chifres. Ele não vê o elemento religioso, a mulher, separado, à parte. Ele não vê. Porque quem estava atuando no capítulo 13 era o papado. E o papado, na realidade, é a união do poder político com o poder eclesiástico. Mas agora, João é transportado para um outro momento na visão. E nesse momento ele vê a separação entre a igreja e o Estado, entre a mulher e a besta. Por quê? Para qual momento João foi transportado aqui, irmãos? Olhando para as cabeças. Ele foi levado para a sexta,
porque desse ponto de perspectiva ele diz: 5 já caíram, um existe, porque é o sexto, e o sétimo ainda virá. Então João agora é transportado para o tempo da sexta cabeça apocalíptica. No capítulo 13 ele foi transportado para o tempo da quinta cabeça. Ele estava em que período? Roma imperial, ele descreve no capítulo 12, mas no capítulo 13 ele é levado na revelação para Roma papal. E agora no capítulo 17 ele é levado para o período das repúblicas democráticas e a separação da igreja com o Estado. Por isso que ele vê nitidamente a mulher e a besta, o elemento religioso separado do elemento político. Estão compreendendo isso, irmãos? Sim ou não? Então João é transportado para a sexta cabeça. Deixa ela aqui mais na frente, mais saliente aqui. Pronto. Sexta cabeça. Vamos continuar então a visão. Verso 4: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícies de sua prostituição. Na sua fronte achava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Isso na fronte da mulher. Quem é essa mulher aqui? Segundo o texto, Babilônia. A mulher é uma cidade. Todas as vezes que a profecia fala de mulher, é cidade. Nós é que dizemos que mulher é igreja, mas quando a Bíblia decifra, diz que mulher é uma cidade. Quem é a mulher vestida de sol? A cidade santa, a Nova Jerusalém, que tem sua contraparte terrestre como a igreja, o povo de Deus. Mas agora ele fala de uma outra mulher, uma mulher devassa, uma meretriz, que representa uma grande cidade, que é quem? Babilônia mística, que tem sua contraparte terrestre, claro, nos inimigos do povo de Deus, o sistema falso de religião. E isso você pode ver lá no último verso do capítulo 17, verso 18: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, a cidade de Babilônia, ok? Vamos voltar à leitura natural, verso 6: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Esse ponto é importante, irmãos, porque João é transportado no tempo para a sexta cabeça, em que ocorre separação entre igreja e Estado, não é isso? Quando ele olha para a mulher, que representa a parte religiosa da coalizão, ele nota que a mulher está o quê? Embriagada com o sangue dos santos. Isso quer dizer que a perseguição aos santos já tinha ocorrido quando João contempla a mulher. E ocorreu de fato quando? Na quinta cabeça, durante os 1260 anos. Só que agora ele vê a mulher na fase sexta cabeça, separada da besta e embriagada ainda com o sangue dos santos, que ela fizera derramar enquanto o papado governava, versão quinta cabeça. Estão compreendendo isso? Sim ou não? Prosseguindo, João ficou admirado quando viu a mulher, porque na realidade ele viu a igreja que ele fundou, que ele ajudou a fundar, e agora ele contempla a mulher prostituída, apostatada. A mulher que era a igreja de Deus tornou-se apóstata e se tornou perseguidora do próprio povo de Deus, e agora estava embriagada com o sangue dos santos. Ele se assustou quando viu isso, né? Ficou admirado. Aí veja o que o anjo lhe diz, verso 7: o anjo porém me disse: por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, que leva a mulher. Tudo que virá agora será a interpretação do anjo. Lembra que eu falei para vocês que as profecias têm uma parte que é a descrição da visão e depois vem a interpretação do anjo intérprete? Agora é o anjo que vai interpretar, e é bom redobrar a atenção para entender isso aqui. Verso 8 começa os enigmas. Ele diz, na realidade isso aqui é a interpretação que o anjo está dando, viu? O que parece enigmático para nós já é a interpretação do anjo, já é a explicação que o anjo está fornecendo. Verso 8: a besta que viste era e já não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas aparecerá.
O anjo começa dizendo para João que há 3 fases na história da besta, 3 fases na história dela. A besta que era, ele usa o verbo ser em 3 tempos. A besta que era, a besta que já não é quando? No momento da visão. João não foi transportado para um tempo? No tempo para o qual ele foi transportado, 6ª cabeça governando, a besta já não era. A besta era, já não é no tempo da visão, mas voltará a ser, mas virá. Com outras palavras, dizer a mesma coisa que Apocalipse 13. A besta governa por 1260 anos, depois deixa de ser perseguidora porque recebe um golpe de morte, cai no abismo, e depois reaparece subindo do abismo e leva o mundo para a perdição. Era, já não é, mas voltará a ser. Era perseguidora durante 1260 anos, já não é perseguidora porque recebeu a ferida mortal, mas voltará a ser. Estão compreendendo isso? Passado, presente e futuro da história da besta. Quando é que a besta voltará a ser? É isso que queremos compreender agora. Aqui é dito que quando ela voltar a ser, quando ela reaparecer, quando ela tornar a ser o que era, toda a terra se maravilhará seguindo a besta, todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Lá em Apocalipse 13 aparece a mesma expressão: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Não está lá no capítulo 13 que lemos? Quando é que aquilo acontece? Não, lá no capítulo 13, quando a ferida mortal é curada. Vi uma de suas cabeças golpeada de morte, está no capítulo 13. Mas a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Quando é que toda a terra se maravilha diante da besta? Quando a cabeça que recebeu o golpe de morte revive, reaparece. E a besta que era e já não é, voltará a ser, e toda a terra se maravilhará diante dela. Mas essa besta que voltará a ser é chamada 8º rei. Aí abaixo, vejamos aí, verso 4. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe, que é o 6º, e o outro ainda não chegou, que é o 7º. E quando chegar, tem de durar pouco. Preste bem atenção. E a besta que era e já não é também ela o 8º rei, e é um dos 7 e caminha para a destruição. Quem é que caminha para a destruição? O 8º rei. Quantas cabeças tem a besta? Tem alguma 8ª cabeça aqui? Mas o anjo disse para João que vai aparecer um 8º rei. Só que esse 8º rei é um dos 7. A profecia só fala de um deles, que depois de morto revive. Quem é? Babilônia? A 5ª, que foi ferida de morte, reaparecerá depois do protagonismo da 6ª e da 7ª cabeça como 8ª, e levará o mundo para a perdição. Quando ela aparece como 8ª, que nada mais é que a 5ª revivida, o papado restaurado, na realidade ela é uma das 7, permanece ainda 7 cabeças do mesmo jeito. Ela é chamada de 8ª porque ela terá um novo protagonismo, como uma 8ª fase da atuação da besta, mas ela é uma das 7 que se recupera da ferida que recebera. Estão compreendendo isso, irmãos? Sim ou não? Sim, vou chegar lá. Aí a besta que se levanta da terra, que é a pergunta que a irmã fez ali. Eu tenho que tentar compreender logo com vocês a besta que se levanta do mar, aqui para nós entendermos melhor. Aí depois aparece a expressão, o 8º rei. Sim. Preste bem atenção. É porque no capítulo 17 ele usa 3 expressões que são paralelas. A primeira está no verso 8. Veja comigo. A besta que viste era, já não é
Essa já não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. A besta passou por uma fase chamada era. Agora, no momento da visão, ela já não é. Por quê? Porque ela está subindo ainda do abismo. Mas quando ela estiver plenamente recuperada, levará o mundo à perdição. Caminha para a perdição. Não é isso? Aí no final do verso 8, novamente, vendo a besta que era, já não é, mas aparecerá. Quem é essa que aparecerá? Não é a que caminha para a perdição? Que estava logo acima? Não é a mesma coisa? Aí lá no verso 10, no verso 11, diz assim: e a besta que era, já não é. O que é que viria logo em seguida? Aqui aparecerá, né? A besta era, já não é. Qual é a próxima fase? Não é a virá? Aí aqui diz: também é ele o oitavo rei, que é um dos sete, ou procede dos sete, e caminha para a destruição. Então quem é essa? Quem é essa que caminha para a destruição? É o oitavo rei. Mas o oitavo rei é a que virá. Mas antes de surgir essa fase da besta que virá, ela passa por duas fases: a fase era e a fase já não é. Dá para nós entendermos agora qual é a fase que já não é. Já não é quando? No momento da visão para o qual João foi transportado. Mas quando João foi transportado, existia uma cabeça atuando. Qual era? A sexta, porque ele diz: 5 caíram, uma agora está atuando, outro virá e durará pouco para se levantar o oitavo rei. Então, irmãos, entendam comigo, as 5 primeiras cabeças, as 5 primeiras cabeças é a fase da besta era. A besta que já não é a sexta e a sétima. E a besta que virá e caminhará para a perdição é o oitavo rei, que é o mesmo quinto que revive. Isso. Olha que coisa interessante. 5 já caíram. É a fase da besta que era o quê? Totalitária, absolutista, perseguidora. Pode olhar que as cinco primeiras são cabeças totalitárias. A fase da besta que já não é o quê? Totalitária, absolutista e perseguidora. É a besta ferida de morte, a sexta e a sétima. E a besta que virá? A besta que voltará a ser o que era, voltará a ser totalitária, blasfema e perseguidora, é a quinta que revive como oitava. Foi ferida, está subindo do abismo, mas ela só estará plenamente recuperada no final da atuação da sétima cabeça. Aí ela volta a ser totalitária novamente. Isso, exato. Faz um link com essa parte aí. Democrático. Haverá uma insatisfação tão generalizada com a democracia que quando o papado se levantar com o sistema totalitário, toda a terra se maravilhará. Sim. Quem não está compreendendo a sequência, levante a mão que eu reexplico. Sério, porque é importantíssimo que você entenda isso. A besta que era são as 5 cabeças que já caíram. A besta que já não é uma que existe, a sexta, e a outra que virá e durará pouco. E a besta que voltará a ser, que reaparecerá, é o oitavo rei, que leva o mundo à perdição, que vai se juntar à sétima, porque a sétima é que vai lhe dar forças. Estados Unidos, sim. 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 É a competição dos poderes do mundo, né? Certo. Vai comentar ainda? Se for, a gente passa o microfone. Na verdade, é como se fosse uma coisa forjada, né? Que já que são todos uma besta só, por que a sexta cabeça, ela mesma executa a quinta?
É como se fosse algo forjado, como se tivesse algo por trás disso, como se tivesse uma intenção por trás disso. Satanás atua mediante uma cabeça na história. Quando esse império não tem mais força, não tem mais serventia, ou seja, não serve mais aos seus propósitos, Satanás utiliza o próximo que se levanta no horizonte histórico para infligir o golpe de morte e assumir a hegemonia universal. Quando essa cabeça começar a perder o seu poder hegemônico, Satanás dá o seu trono e autoridade para a próxima. E aí ele vai assentando o seu trono entre as nações. Quando ele ofereceu as nações para Cristo, lá no monte, na tentação, e Jesus em nenhum momento questionou que não era dele, é porque a Bíblia está sendo muito correta nesse ponto. Onde está o trono de Satanás? Nas nações. Pode fazer. Sim. Sim. O que simboliza a areia do mar? O que simboliza a areia do mar? É o ponto de interseção geográfica entre o mar e a terra. Então Satanás se coloca na areia do mar, invoca do mar a besta marítima e invoca da terra a besta da terra, como 2 instrumentos seus para operar no mundo nos últimos dias. Estados Unidos de um lado e a besta de 7 cabeças do outro. Irmãos, tem muita coisa que eu precisaria dizer para vocês, mas já estão me mostrando aqui a plaquinha do tempo. Não mostra 10 minutos, eu vou tentar terminar em 10 minutos então. A mulher que representa a parte religiosa está montada onde? O anjo no início, no versículo 1 do capítulo 17 diz: mostrar-te-ei o julgamento da mulher que está sentada sobre muitas águas. Não é assim? A mulher está sentada sobre muitas águas. Verso 15 do capítulo 17 diz que as águas onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. É importante que os irmãos descubram agora onde a mulher está assentada. Ela estava sentada no verso 1, aonde? Sobre muitas águas. Agora o anjo diz que as águas onde a mulher está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Quem é que presta o apoio, o suporte político, econômico, social à mulher? A operação do maligno em termos religiosos? As nações do mundo, não é isso? Os reinos, os impérios. Quando João é transportado para o deserto, ele vê a mulher sentada sobre muitas águas? Não, ele vê a mulher sentada onde? A besta. Mas em que parte do corpo da besta a mulher está sentada? No imaginário, nosso imaginário, a mulher estaria sentada no dorso da besta, né, cavalgando o animal, mas não é isso. Nos símbolos apocalípticos, as cenas são estranhas. A mulher não está sentada no dorso da besta. Onde é que a mulher está sentada? Em que parte do corpo da besta? Leiam verso 9. Verso 9, descubram. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. João começa dizendo que a mulher está sentada sobre as águas, muitas águas. Aí o anjo interpreta no verso 15 dizendo que são povos, multidões, nações e línguas. Agora João é transportado para o deserto e vê a mulher sentada numa besta. E depois o anjo diz que a mulher está sentada sobre as cabeças da besta, sobre os 7 montes que são as 7 cabeças da besta. Onde a mulher está assentada? Durante muito tempo, nós adventistas entendemos os 7 montes como as 7 colinas da cidade de Roma. Mas em uma tese fulminante, o Dr. Lousuere detonou essa tese e mostrou que, em uma tese fulminante, ele mostrou que as cabeças da besta não são 7 montes, as 7 colinas de Roma. Porque se você for investigar, não precisa ser um geólogo que conhece a estrutura dos relevos da geologia do planeta para chegar à conclusão de que monte é uma coisa e colina é outra. O que nós temos lá em Roma são 7 colinas, mas aqui diz que a mulher está sentada sobre 7 montanhas, 7 montes. No grego do Novo Testamento existem 2 palavras distintas.
Orós, que é o termo usado para montanha aqui, e aparece outras vezes no livro do Apocalipse, e Bunós, que é o termo para colina. Qual é a diferença entre uma montanha e uma colina? Colina, pequeno montículo, pequeno relevo, e montanha, altas e escabrosas, não é isso? Lá em Roma não existe montanhas, o que existe são 7 colinas. Mas o anjo disse que a mulher está sentada sobre o quê? 7 montanhas, 7 montes, não sobre 7 colinas. Aí algumas pessoas falam, né? Ah, mas Roma é a cidade das 7 colinas, não existe outra cidade no mundo assim. Claro que isso não é verdade, né, irmãos? Bruxelas, na Europa, tem 7 colinas. Constantinopla, atual Istambul, também é circundada por 7 colinas. Jerusalém é circundada por 7 colinas. Não é só Roma, não. Garanhuns, em Pernambuco, também tem 7 colinas. Onde é que essa mulher está sentada, então? Mesmo que esses montes fossem as colinas de Roma, do ponto de vista geográfico, o texto não teria sentido, porque diz que a mulher está sentada sobre os montes. Tem alguma igreja assentada sobre algum monte lá em Roma? Em cima do monte? Não, eles querem dizer que a igreja católica fica no centro, circundada pelos montes. Mas o texto diz que a mulher está assentada sobre os montes. Esses montes aqui não são montanhas literais. O que é monte em profecia? Em linguagem profética? A pedra que destruiu a estátua virou um grande monte. Representava o quê? O reino de Deus. Jeremias 51, Deus fala contra a Babilônia, dizendo: eu te arrancarei e te destruirei montes que destróis. Quem era esse monte? Babilônia. Monte quer dizer o quê? Reino. Cabeça é reino, chifre é reino, águas são reinos, e montes também são reinos. São também 7 reis, quer dizer 7 reinos. Lembra que rei quer dizer reinos? Sabe o que o anjo está fazendo por nós aqui? O anjo está dizendo para nós, usando 4 símbolos diferentes para dizer o que são as cabeças da besta. Se você errar na primeira, tem a segunda chance. Se você falhar a terceira, tem uma 4ª chance. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, são 7 cabeças. Cabeça quer dizer o que no livro de Daniel? Reinos. Depois diz: a mulher está sobre muitas águas. Águas quer dizer o que? Reinos, povos, nações, línguas. Depois ele diz: a mulher está sentada sobre montes. Quer dizer o que? Reinos. Depois são também 7 reis. Reis quer dizer o que? Reinos. Aí o cara chega e diz: são 7 papas. Quando João está usando 4 simbologias distintas para você chegar à mesma conclusão. Se você errar na primeira, tem a segunda, tem a terceira e tem a 4ª chance. Agora errar 4 vezes. O que são as cabeças? São montanhas? Montanhas quer dizer o que em profecia? Reino. O que são as cabeças? São 7 reis. Reis em profecia quer dizer o que? Reinos. O que são as cabeças? São muitas águas onde a mulher está sentada. E o que são as águas? São reinos. É o anjo dizendo através de múltiplas maneiras. Nunca o anjo no livro do Apocalipse nem no livro de Daniel explicou um símbolo 4 vezes. Só aqui no capítulo 17. Parece que ele estava prevendo que iria surgir um movimento aí que iria distorcer a interpretação desse texto. Então ele fez questão de dizer de 4 maneiras diferentes o que são as cabeças da besta. Impérios sucessivos, reinos. E a mulher está sentada sobre eles. Por quê? Porque são eles que dão o sustentáculo, a base, o apoio à mulher. Eu pergunto para vocês, daquelas 7 cabeças, qual é a papal? A 5ª. A mulher está sentada sobre a 5ª cabeça? Ou a mulher está sentada sobre todas as cabeças da besta? Então a mulher não é a igreja católica simplesmente. Por quê? Porque se a mulher está sentada sobre todas as cabeças, vou ampliar novamente a simbologia para vocês. Envolve o catolicismo? Envolve. Quando a 5ª cabeça estava atuando no mundo, quem era a mulher? Catolicismo romano. Quando a 5ª cabeça papal atuava no mundo. Mas quando o Império Romano atuava, existia igreja católica? Mas a mulher já estava sobre as cabeças. Porque a mulher é a dimensão religiosa daquele governo. E sempre existiu uma dimensão falsa de religião, desde Babilônia até os dias de hoje. Então a mulher na realidade é a parte religiosa da coalizão. Ela está montada sobre as cabeças, governando a cabeça do animal para que ela conduza a história de conformidade com o seu vinho doutrinário, de conformidade com aquilo
que ela tenta ensinar. Na época de Babilônia, quando Babilônia governava, a mulher era representada por quem? Pela falsa religião do Império Babilônico, o paganismo. E na época da Medopérsia, a mulher já atuava no mundo? Atuava controlando a cabeça do animal. Através de quê? Do zoroastrismo persa, através das religiões iranianas, através do esoterismo pagão que predominava ali na Medopérsia. A astrologia, tudo era a mulher que estava controlando aquelas falsas religiões. Na época da Grécia, na mitologia grega, com os deuses do Olimpo, a mulher estava atuando no mundo. E na Roma, através do paganismo romano, os deuses do lar, a Saturnália romana, as festividades pagãs. E na época que o papado governava, através da Igreja Católica. E hoje, sexta cabeça, através de múltiplos sistemas religiosos: nova era, marxismo, ateísmo, gnosticismo, teorias de evolução, todos os tipos de sistemas falsos de religião, sistemas apóstatas de religião, principalmente catolicismo e protestantismo e espiritismo, ela atua hoje, versão sexta cabeça. Então a mulher não é simplesmente o catolicismo. Quando a Ellen White fala que a mulher é o papado, a Igreja Católica, é porque ela está se referindo àquela que João viu quando se levantou. Quem estava atuando naquele momento era a mulher, via o papado. Mas o símbolo não se esgota aí. O símbolo é amplo. A mulher não está montada sobre a quinta cabeça, a mulher está montada sobre as cabeças da besta. Nunca uma cabeça bestial operou na história sem que a mulher, a parte religiosa da facção, estivesse ali controlando. Nunca. Em nenhum momento o império desse se levantou sem uma dimensão religiosa, sem que a mulher estivesse presente. A mulher é a grande cidade que reina sobre todos os reis da terra, desde a época em que se levantou os primeiros impérios até os dias de hoje. Estão compreendendo isso, irmãos? Está claro? Me dê um sinal aí para ver quem está acompanhando. Ok. Terminamos o tempo? 5 minutos para terminar. Então vou terminar agora recapitulando a nossa sequência aqui. A besta é o poder que há no mundo. É o poder maligno de Satanás operando através de instrumentalidades humanas. E começou desde o passado remoto e se projeta até os dias de hoje e também até o tempo do fim. Através de Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal, que é a obra-prima de Satanás. A semente maligna vem passando de geração em geração, de reino a reino, até o papado, que é a obra-prima de Satanás. Satanás não conseguiu fazer uma coisa tão perfeita como o papado, até hoje. Por isso que ele tem que revivê-lo lá como o 8º rei. Só que esse papado recebeu um golpe de morte. Por França revolucionária, a besta que está subindo do abismo, versão sexta cabeça. Mas a ferida mortal não será permanente. Ela irá se curar. E aos poucos, a besta está subindo do abismo. João é transportado no capítulo 17, é um momento da visão em que ele diz: 5 já caíram. A quinta que tinha caído foi o poder papal. Existe, sexta, em que ocorre separação entre igreja e Estado. O 7º virá e durará pouco. E a quinta reviverá. Deixa eu fazer a revisão, eu tiro as dúvidas depois. E a quinta reviverá como o 8º rei para levar o mundo à perdição. O que é que isso nos ensina? Que nós estamos com um pé na sexta cabeça e um pé na 7ª, hoje. Na estátua nós estamos os pés. No capítulo 7 já estamos lá no final do governo do chifre pequeno. Não é assim? Só um instante, irmão. Depois eu vou abrir espaço para perguntas quando eu terminar essa revisão da sequência. O que nos falta então? Quando é que os Estados Unidos ocupam a posição de cabeça hegemônica? Historicamente, Estados Unidos não poderia ser uma cabeça hegemônica até 1990. Não poderia. Porque ele compartilhava o poder do mundo com a União Soviética. O mundo era bipolar na Guerra Fria. Estados Unidos não governava sem concorrentes. Ele controlava os países do bloco capitalista ocidentais, enquanto que a União Soviética controlava os países socialistas da cortina de ferro do leste europeu, encabeçados pela Rússia. Até 1990, o mundo era bipolar e nós vivíamos com o coração na mão sem saber se essa guerra fria se tornaria uma guerra quente, ou seja, uma guerra em que armas eram utilizadas. Mas o que ocorreu em 1990? A desagregação da antiga União Soviética.
O Mikhail Gorbachev, que foi o primeiro-ministro, anunciou para o mundo o fim da União Soviética através de duas medidas, a Glasnost e a Perestroika, abertura econômica e política. Quando ocorre o fim da União Soviética, Estados Unidos aparece agora sozinhos, com um bloco monolítico de países capitalistas controlando o mundo. Em 1990, em 1992, ele demonstrou seu poder de fogo na Guerra do Golfo. E de lá para cá, ele tem se intrometido nas questões diplomáticas dos outros países e tem se tornado praticamente o senhor do mundo. Não sabemos se isso já é uma prova de que ele já está atuando como uma cabeça hegemônica. Sabemos que está se levantando no horizonte. Hoje ele ainda é a terra da liberdade, mas ele abandonará os princípios de liberdade que lhe fizeram ser o que é hoje. E juntamente com os protestantes e o poder civil, irão levantar uma imagem da besta, da primeira besta que foi ferida à espada e sobreviveu. Quando isso acontecer, ele vai estar prestando homenagem à quinta cabeça, que está ferida de morte. E o mundo inteiro prestará homenagem a esta cabeça, e ela ressuscita como oitava. Ela ressurge como oitava, com todo o poder que tinha quando governou na Idade Média. Isso nos leva a entender o que é definitivamente a ferida, irmãos. O que é a ferida infligida sobre o papado? A perda de seus poderes político-temporais. O papado continuou como um elemento religioso, continuou, mas não tinha mais poderes temporais. Aos poucos foi recebendo de volta uma parte deles. O que Benito Mussolini fez em 1929 no Tratado de Latrão foi devolver ao Papa o status de autonomia, de independência, naqueles 44 hectares de terra que equivale ao Estado do Vaticano. Mas isso quer dizer que a ferida foi curada? Não. Se a ferida é a perda de todos os poderes temporais, o que seria a cura? A recuperação desses poderes temporais. O papado recuperou esses poderes temporais? Porque tem o Vaticano, que é o menor país do mundo? Não. Para que o papado possa reaparecer no cenário histórico plenamente curado, tem que lhe ser devolvido todos os poderes que ele tinha na Idade Média. O poder de perseguir, o poder de oprimir o povo de Deus novamente. Isso ele não tem hoje, por isso que a ferida não foi curada ainda. Está em fase de cicatrização, está em fase de cura. E o que ocorreu lá com Benito Mussolini, foi apenas um passo na cura, que já havia outros antes. Ali foi apenas um passo. A ferida não foi definitivamente curada. Ela só será curada quando a sétima cabeça atuar na história. E nós vivemos a transição entre a sexta e a sétima. O que mais me chama a atenção e o que eu quero deixar para a igreja agora no final é a expressão de João com relação à sétima cabeça. 5 caíram, 1 existe. Ele foi transferido em visão para o nosso tempo, para ver que os 5 já tinham caído, as repúblicas democráticas do mundo estavam operando. E ele diz uma coisa que é chocante na minha opinião: a outra sétima ainda virá, mas tem que durar pouco. Se nós estamos na transição entre a sexta e a sétima, e a sétima, quando assumir a posição de cabeça hegemônica, tem que durar pouco para dar lugar ao oitavo rei, que é a quinta revivida, nós não temos mais tempo, irmãos. Nós estamos vivendo na fase em que a sétima cabeça está se levantando e ela tem que durar pouco. Então, o que nós estamos fazendo? A besta ainda está em estado de postergação. A besta ainda está gradualmente se recuperando da ferida. Deus está segurando esses poderes opressores e absolutistas. Os anjos ainda estão retendo os ventos das paixões desenfreadas humanas. O que é que Deus está querendo dizer para nós com tudo isso? O que Ele está querendo dizer para nós com tudo isso, irmãos, é que agora, nessa fase, sexta, sétima cabeça, a transição sexta, sétima cabeça, em que nós vivemos, os poderes opressores estão sendo mantidos em estado de postergação para que vocês preguem a última mensagem de advertência ao mundo. Se vocês não levantarem a tocha e pregarem a última mensagem de advertência, logo a sétima cabeça, que durará pouco, sairá do cenário. E o oitavo rei, a quinta revivida, reaparecerá.
e levará o mundo à perdição, porque haverá uma idolatria universal. Todos irão adorar a besta e dizer quem é semelhante a ela. E de que lado nós estaremos naquele dia? A 7ª cabeça vai fazer com que uma marca seja imposta sobre nós não, sobre os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Todas as vezes que o Apocalipse fala dos habitantes da terra, não é uma referência aos justos, sempre são os ímpios, porque nós não somos habitantes da terra, irmãos, não somos moradores da terra, nós estamos aqui apenas de passagem, porque nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre a igreja é representada como estando assentada nos lugares celestiais, no livro do Apocalipse. Mas eles irão impor uma marca sobre todos. E agora Deus está segurando esses poderes. Democracia está ocorrendo, você vive num país em que você pode sair no meio da rua e pregar, ninguém lhe faz nada. Nada. Você pode pregar o evangelho verdadeiro agora, em qualquer lugar da rua, em qualquer ambiente, e você vai ter liberdade, assegurada por poderes civis. Mas quando a proteção civil nos for retirada, vocês irão ver que a história se repetirá. E isso não parece que vai demorar tanto assim. Em breve, Estados Unidos, a nação mais protestante do mundo, através das igrejas evangélicas protestantes, irão se unir com os poderes civis para instituir a marca dominical, um sinal de lealdade ao papado. E o que nós iremos fazer? Nós estamos cientes dos tempos em que vivemos. Em breve desabará sobre o mundo inteiro